Olá pessoal, meu nome é Elami Menezes. Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos iniciar agora o módulo 5. Bom, nesse módulo nós vamos falar especificamente das folhas de estilo, CSS, na prática. Nós vamos, apesar de vários exemplos vistos até agora, nós vamos falar mais diretamente do Cascade Style Sheet. E aí eu vou estar explicando basicamente duas coisas. Uma são as formas com que as maneiras como a gente utiliza as folhas de estilo. Independente disso, nós temos a sintaxe dos códigos de estilo, independente da forma como a gente as utiliza. Eu vou tentar explicar direitinho, com bastante calma. Uma primeira forma de estilo, de utilização das folhas de estilos, é o que a gente chama de folha de estilo externa. O que é isso? Folha de estilo externa é onde eu tenho o meu código, a minha sintaxe de definição de estilos num arquivo externo independente, como por exemplo aqui no nosso slide, o arquivo base.css. Então eu crio um arquivo .css e é importante que tenha essa extensão, porque só assim ele vai ser identificado como arquivo, de Cascade Style Sheet. E dentro desse arquivo eu tenho uma declaração, apenas uma primeira linha de declaração de char7, bem similar à nossa estrutura da que a gente viu na estrutura de HTML. E aí eu tenho também toda a sintaxe do meu código CSS. Apesar da gente viu vários exemplos desses nos módulos anteriores. Eu tenho os meus seletores, no caso aqui, a tag header, ou a minha classe estilo, ou hashtag topo, usado para definição de ID. Logo depois, depois de cada seletor, eu tenho meu caractere de chave de abertura. Tenho uma ou mais definições de estilos através dos seus comandos e valores, e finalizando cada seletor com o caractere de fechamento de chave, aqui, aqui e aqui. Esse tipo de sintaxe CSS será basicamente o mesmo, independente da forma de utilização da folha de estilo. Eu vou sempre tentar explicar com calma. Então, voltando lá, nós estamos no exemplo de folha de estilo externa. O que é folha de estilo externa? Onde toda a definição do código, todas as sintaxes CSS, vai estar incluído num arquivo independente .css. E aí, no meu documento HTML, então eu tenho aqui o arquivo .css, aqui o meu documento HTML. No meu documento HTML, na estrutura, no cabeçalho, ou seja, entre a tag head de abertura e a tag de fechamento, eu tenho uma tag link com o atributo rel com o valor stylesheet e outro atributo href que faz referência a quem? Ao meu arquivo .css, como usado ou descrito nesse exemplo. Uma vez declarado através da minha tag link a referência a esse arquivo, no body desse arquivo do meu documento eu posso utilizar as tags ou a classe numa dessas tags ou a ID também numa dessas tags. A mais utilizada, no caso, para o ID é a tag div.
E aí, essas referências de classe, de ID ou da tag, ele vai buscar aonde? No meu arquivo externo.css, aonde lá eu tenho o quê? Toda a definição dos estilos que serão aplicados a esse documento. Qual é a vantagem, então, de eu ter os meus estilos declarados e definidos num arquivo externo? Ora, se eu tenho um arquivo externo e vários documentos fazendo referência a esse arquivo, basta eu mudar uma única vez essa definição de estilo no meu arquivo, que automaticamente essas modificações vão ser aplicadas nos vários documentos HTML referenciados por esse arquivo CSS. Ou seja, é uma forma prática e rápida de manutenção do meu site, de todos os meus documentos HTML que formam o meu projeto. Ok, gente? Ficou claro? Eu acho que vai ficar mais claro ou mais simples de entender nos próximos slides. Ora, além do tipo de folha de artigo de estilo externo, nós temos uma outra forma de utilização de folha de estilo, que seria a folha de estilo incorporada. O que é isso? Simples, gente. Nesse caso, ao invés de eu inserir toda a minha sintaxe ou todo o meu código de estilo num arquivo externo.css, eu incluo toda essa sintaxe no meu documento HTML, entre o head e o /head desse documento, através de uma tag style de abertura e outra tag style de fechamento. Então, no documento HTML, na área de influência do cabeçalho desse documento, definido pela tag style de abertura e de fechamento, quando eu incluo o mesmo código, a mesma sintaxe que nós vimos nas folhas de estilo externa dentro desse documento, eu também posso utilizar tanto como eu utilizei as folhas externas, essas definições do body, no meu documento. Mas agora, diferente das folhas de estilo externas, essas definições de estilos, elas só vão funcionar neste único documento HTML. Se eu quiser que esses estilos também sejam aplicados a outro documento HTML, eu tenho que nesse outro também documento HTML incluir as minhas tags style de abertura e de fechamento e também toda a minha sintaxe e definição de estilos. Ok, gente? Ficou claro? Eu acho também que com os nossos exercícios vai clarear mais um pouco. Então falamos então do tipo de folhas de estilos externa, dos tipos de folha de estilos incorporada. Independente disso, a sintaxe de definição de estilos é a mesma. Mais uma vez, onde nós temos lá os seletores e as definições de estilos. E aí nós temos um terceiro tipo de utilização de folha de estilos, que é aquele estilo inline. O que significa o tipo de folha de estilo inline? Significa aplicação do estilo numa única linha de código. Ou seja, também no documento HTML, semelhante ao exemplo anterior. Só que aqui, ao invés de ter declarado o estilo através da área de influência do tag style, eu tenho declarado esse estilo através do atributo style dentro de uma determinada tag. No exemplo aqui, da tag image.
IMG. Então, se dentro do meu corpo da página eu insiro uma tag image, aqui, além dos atributos comuns a essa tag, eu insiro o atributo style. Dentro desses atributos style eu tenho como valores border, 4 pixels, solid e red. O que é isso, gente? Seriam as definições de estilo para o elemento de borda na tag image. Ora, como esse atributo está incluído nesta tag, esse estilo vai funcionar única e exclusivamente para esta tag image. Se eu tiver outras tags image incluídas neste mesmo documento HTML, essas outras tag images não vão sofrer influência desse estilo, porque esse estilo faz referência apenas a esta tag onde o atributo está incluído. Ok, gente? Recapitulando, então nós temos o tipo de estilo, de folha de estilo externa, onde eu tenho a minha sintaxe incluído num arquivo .css externo. Eu tenho a minha folha de estilo incorporada, onde os estilos agora estão inseridos no próprio documento HTML, e aí vão funcionar apenas nesse documento. E o estilo inline, onde também o estilo está inserido no próprio documento, mas ao invés de estar definido para todo documento, eu tenho esse estilo definido unicamente para a tag onde ele está inserido como atributo. Nunca esquecendo, referente aí à sintaxe do CSS, que quando eu defino um estilo como classe, eu posso utilizar em várias tags. Já o estilo como ID, que é definido como hashtag, eu posso utilizar apenas em uma tag cujo atributo ID estará declarado. Ok? Nós vamos voltar a falar nisso aqui nesse próximo slide. Ora, o que diz esse próximo slide? Esse próximo slide, ainda sobre o assunto de CSS, fala basicamente de layout. Como nós utilizamos os recursos de CSS para definição do design, do layout de nossas páginas HTML. Ora, para isso, independente da sintaxe, nós utilizamos a forma mais comum é através da tag div, também conhecida como containers genéricos. O que faz essa tag div? Essa tag div, através da sua tag de abertura e de fechamento, é como se essa tag ela criasse uma caixa de conteúdo e tudo que está incluído na sua área de influência será incluído dentro dessa caixa. E aí nós podemos criar várias definições de estilos para essa caixa. E com isso criar nosso layout de nossas páginas. Um recurso bastante utilizado em versões anteriores de HTML para layout eram as tabelas. Isso entrou em desuso e passou-se a usar como recurso de definição de layout o CSS. Por isso que tabela não é um objeto desse curso, mas você podem tirar essas dúvidas posteriormente através dos meus contatos e eu explico para vocês como é que se cria a tabela. Mas atualmente
Para layout, o recurso utilizado são as definições de estilos através do CSS. Voltando então à sintaxe, né? Nós temos aqui exemplos de seletores. Mais uma vez, seletores referenciando tags, no caso aqui a tag header ou a tag nav, ou também temos seletores referenciando como hashtags atributos IDs. Repare, especificamente então para layout, nós podemos criar ou definir atributos diretamente para as tags de semântica, aquelas tags de estruturas que a gente já viu, que definem áreas específicas do nosso documento, ou através da tag div, utilizando o atributo ID definido no código CSS através da hashtag e o nome do ID. Ora, duas ilustrações que mostram bem isso aqui, essa diferença, é essa ilustração onde nós temos várias áreas do documento distintas, né, por várias cores diferentes, para ilustrar melhor como a gente consegue definir o layout da nossa página. Num primeiro exemplo, nas versões anteriores do HTML, todas essas áreas são definidas como pelas tags div através dos atributos IDs ou class, né? Relembrando, na CSS, através aqui de classes, né? Utilizando seletores, né, que comecem com ponto, ou IDs que começam com hashtag. Voltando lá às ilustrações, aqui o exemplo utilizado com div e com HTML5, os exemplos utilizados diretamente nas tags de estrutura semântica, header, nav, main e etc. Ora, o que eu quero que vocês façam agora como exercício de layout? Como exercício desse módulo, eu quero que vocês, utilizando o último exemplo da página index do módulo 4, eu quero que vocês definam um layout e criem estilos de cores para cada uma das áreas, para que seja possível vocês distinguirem o início e o final de cada área no layout mostrado pelo browser, ok? E aí eu quero que vocês salvem essa nova página index fazendo uma referência ao CSS, como esse nome aqui, ó, index underline com css.html, ok? Para ilustrar melhor e ajudar vocês no exercício, eu vou mais uma vez carregar o meu notepad da minha máquina, ok? No meu notepad eu vou abrir primeiro o arquivo CSS que eu criei para o curso e que, junto com os outros arquivos, estão disponíveis para download na minha página. Então eu tenho aqui um arquivo que eu utilizei o mesmo nome, base.css. Não esqueçam da extensão .css. Neste arquivo eu tenho então a declaração char7 na primeira linha e as demais linhas, toda a minha sintaxe de definição de estilo. Eu tenho os meus seletores e as definições de uma série de atributos, né, que vocês podem depois me consultar, mas que são simples de entender,
para cada tag de semântica, nave, article, aside, etc., né? E, além disso, eu tenho também o meu arquivo index underline com css.html, aonde eu faço uma referência, como eu disse nos slides, no nosso módulo 5, eu faço uma referência ao arquivo base.css. E no corpo da página eu tenho então, por exemplo, para cada tag de semântica, ele vai trazer, né? Eu tenho aqui o header, o nav, o article. Para cada tag dessa, será aplicado os estilos configurados no meu arquivo base CSS. Então, repetindo, eu tenho os estilos no meu arquivo externo .css. No meu documento HTML eu tenho a referência na área de influência do head desse documento, através da tag link a esse documento.css. E aí, ao carregar esse documento no Chrome, eu tenho então todas as áreas definidas, né, todo o meu layout do documento visivelmente identificado no browser. Vamos esperar um pouquinho aqui que ele vai carregar. Espero que não demore muito. Vou tentar novamente. Temos então todas as áreas com cores distintas, e aí eu quero, né, que vocês aproveitem o exercício para mudar, né, e alterar os parâmetros de definição dessas áreas. Fique à vontade em mudar cores, tamanho, largura, altura e etc. E poder identificar cada área dessa através das cores nos documentos de vocês. Ok, gente? Boa sorte, bom exercício. Vejo vocês no próximo e último módulo do curso. Obrigado e até lá.